stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. You don't know why you're clapping. I'm talking about you. Isaías 53, versículo 11. Vamos ler em uma só voz. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Podeis vos assentar. Feche os olhos, como quem olha para o interior, e peça a Deus que fale com você. Ore também por alguém ao teu lado, de repente, da direita, da esquerda, para que Deus fale com todos nós. Pai querido, muito obrigado pela presença do Senhor conosco. Que repreendido esteja tudo que não vem de Ti. Que possa atrapalhar na nossa comunhão uns com os outros e contigo. Que possamos ouvir a Tua voz. Que sejamos abençoados. Porque o Senhor quem possa ministrar ao nosso coração. Pai amado, não nos deixe diminuir o conteúdo da Tua palavra, mas que seja ela poderosa na nossa mente e no nosso coração. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Essa igreja aqui, há 33 anos, nessa localidade, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, João, na primeira epístola, capítulo 3, o versículo nos diz, o versículo 13, de que todas as coisas vos escrevi, a fim de que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. A Bíblia foi escrita para que nós ficássemos sabendo disso. Quando olhamos todo o Antigo Testamento, Jesus no caminho de Emaús, juntos, aqueles dois que caminhavam, e ele disse, olha, vocês ainda estão na ignorância, olhe bem, tudo desde Moisés e os profetas estão se referindo à minha morte. Portanto, toda a Bíblia é cristocêntrica. Eu estudei por 2 anos o livro de Provérbios. Posso dizer que não sei Provérbios, mas estudei por 2 anos o livro de Provérbios. E Provérbios, cheguei à conclusão que é um livro totalmente ou 100% cristocêntrico. Quando fala da vida, genealogia da vida e também da sabedoria, especificamente fazendo referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja, há mais de 33 anos com certeza, porque antes de igreja organizada, congregação, já anunciava o nome de Jesus. Certa feita, na Índia, um missionário, e pregando o evangelho para um guru, e ele disse, e o guru respondeu, olha, que nada, Jesus que nada, eu estou fundando uma religião, e esta religião será maior do que o cristianismo, então eu serei maior do que Jesus. E o missionário então respondeu, tudo bem, você pode abrir uma denominação, ela pode se tornar maior do que o cristianismo, e você pode também, agora, para você se tornar maior do que Jesus, você só precisa de algumas coisinhas. Você precisa nascer de uma mulher que seja virgem, nesse caso você já perdeu na sua idade. Você precisa, aos 12 anos, se assentar entre doutores da lei e discutir com eles de igual para igual. Nesse caso, você já tem bem mais de 12 anos. Mas vamos ignorar esses fatos. Você só precisa ir a um casamento, mandar encher as talhas de água e servir ao povo. E quando servir, for o melhor vinho da festa. Você só precisa de ir ao cemitério e então ressuscitar o morto depois de 3 dias que ele estiver lá.
É bom também que você vá ao mar, quando ele estiver revolto. Então você vá sobre as águas, até um barco de pescadores. E quando chegar lá, andando sobre as águas. E quando você chegar lá, você ordene ao vento que se acalme, ao mar a tempestade, e o mar e o vento vão te ouvir. A natureza vai te respeitar. Você precisa também pegar uns poucos pãezinhos, uns peixinhos, e alimentar uma multidão de milhares, mais de 5.000 pessoas. E depois de tudo isso e muito mais, você curar surdos, mudos, tetraplégicos, de nascença, hein? De nascença. Depois de você curar essas pessoas todas, e fazer isto e muito mais do que isto, você precisa ser morto, morto de forma injusta, condenado e morto. E depois de morto, você espera passar 3 dias no túmulo. E depois de 3 dias, sem nenhum ritual de alguém lá para ressuscitar você, nada disso. Sozinho você se ressuscite. E então você vai à presença de umas 150 pessoas e você vai subindo aos céus diante deles, com eles todos vendo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, filmando você subir, até chegar às nuvens e desaparecer. Nesse caso, você ainda não será maior do que Jesus, mas você será igual a ele. Aquele guru caiu de joelhos. Impossível, impossível, impossível. Eu aceito Jesus. O nosso Jesus é maravilhoso. Descrito nas páginas da Escritura desde Gênesis. Desde Gênesis, como disse o Senhor Jesus ao caminho de Emaús ali em Lucas. Né? E os profetas. Todo o Antigo Testamento faz menção a Jesus. E a função principal da igreja é anunciar Jesus. O Velho Testamento é como um rio que deságua no Novo Testamento. E o tema central das Escrituras, conforme 1 João 5,13, é tudo isto, né? E já é para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o próprio Deus, antes da fundação do mundo, traçou um plano, um projeto de salvação, de resgate, para que nós pudéssemos um dia estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Parabéns a esta igreja, que vem anunciando e continuará anunciando Jesus até o dia em que ele voltar. O versículo que nós lemos nos diz que Jesus, após ter feito um trabalho penoso, um trabalho doloroso, e como doloroso, imagine só você saber que vai morrer amanhã. Misericórdia! Mas não bastava saber que iria morrer, presbíteros. Ele sabia como iria morrer. Misericórdia de novo, né? Porque imagine só saber que vai bater todo o sofrimento, um prego na sua mão. Mas sem anestesia, tá? Depois, quando terminar aquela mão, vai bater ainda na outra mão. Ainda tem os pés. Saber que haveriam de cravar-lhe uma coroa de espinhos na fronte onde o sangue escorreria. Que o desprezariam, bateriam nele. Saber que os próprios amigos, os seus discípulos, perna para quem tem, fugiriam. Saber de tudo isso. Chama-se, não sei, enfermeiros aí, médico, né, se tiver, né, hematidrose, né, que é o estado o pior estado da depressão, uma espécie de dengue hemorrágica mais próximo, né? Porque os poros, os vasos sanguíneos começam a minar sangue. É o alto nível de depressão quase que irreversível, a chamada hematidrose. E Jesus estava tão agonizado, tão desesperado na alma, porque é também 100% homem, ao ponto de que ele entrou nesse estado clínico. E ele sabia de tudo isso, o pavor e o horror, porque os meus e os seus pecados caíram sobre ele. E esse foi o trabalho dele, receber a minha pena, a sua pena, para nos justificar. Nós somos justificados em Cristo Jesus. É, na verdade, uma obra forense, em que ele se coloca como nosso advogado no tribunal. E ele então nos justifica, porque ele levou sobre si os meus pecados. A minha dívida agora está paga. E a última palavra dele na cruz, tetelestai, que quer dizer, tudo está, no grego popular, tudo está pago.
Na nossa tradução, está consumado. Ele não deve mais nada, porque eu paguei a dívida deles. E agora eles estão livres dos seus pecados. Diante disso, me faz lembrar, não sei na casa de quantos aqui que tem sala de jogos. Eu já morei numa casa que tinha sala de jogos. A casa da igreja lá em Lajinha, que eu pastorei, tinha sala de jogos. Não sei quantos aqui tem, alguns eu sei que tem aí, hein? Sala de jogos em casa. A sala de jogos é tudo aquilo que entrou em desuso, que você não usa mais, você joga lá. Né? Assim temos. Pois é. Aquela roupa, né? Não serve mais, você coloca lá. Aquele sapato, aquele brinquedo, não vai usar mais, você coloca lá. Meu irmão, meu querido irmão, irmã, você não pode ser da sala de jogos. Você custou muito caro. Você custou a vida do inocente e do Filho de Deus, 100% homem, mas também 100% Deus. Você é muito precioso aos olhos do Senhor. Como diz um cântico, você tem valor, o Espírito Santo de Deus se move em você. Você não pode ficar sem fazer alguma coisa, você tem que estar em atividade. Você custou muito caro. Você é valioso, valiosa aos olhos do Senhor. Mas qual tem sido a sua utilidade como membro da igreja, aqui ou lá, onde você é membro? Qual tem sido a sua utilidade? Deus lhe deu habilidades, Deus lhe deu dons, para que você pudesse usá-los, para que você pudesse exercê-los. E você não pode, de maneira alguma, fazer parte aí da sala de jogos. Há um hino do nosso cenário, né, que o poeta sacro diz: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Jesus deu a vida por você, e você? Que tem feito por eles? Então eu quero ver rapidamente com os irmãos 2 pontos. Quem fala muito tem que pregar em 2 pontos, né? Não, vocês não me convidam mais, né? Fala demais, não termina nunca. Pregar muito só o Werner Hernandes, assim, né? Nós tem que pregar mesmo, pastor. Primeira característica da igreja, características de uma igreja. E a primeira característica que eu queria enfocar, dessa igreja aqui, que é saudável, uma igreja saudável. Né? Conhecemos um pouco da história dessa igreja, sabemos que é uma igreja saudável. Mas nós queremos ver as características de uma igreja. Primeira característica, uma igreja saudável. A igreja saudável é uma igreja que não é doente, presbítero. Né? E o saudável é aquele que está em plena saúde. Graças a Deus, hoje eu estou saudável, né? Porque dia 28 de novembro do ano passado, meu coração estava numa bandeja, lá no hospital evangélico, né? Literalmente, os irmãos estiveram aí orando por nós. Passei aqui no gabinete, pastor Chico tem gabinete, do pastor aqui, né? Falei com ele, ó, se eu morrer, conversei com ele antes, né? Ele brinca que eu sou o chefe dele, mas ele agora que é meu chefe, passei o bastão de vez, né? Pois é, mesmo se eu voltar, ele continua presidente. Mas pensei que eu sabia que eu podia estar na glória, né? Graças a Deus estou aqui. Mas saudável é o contrário de doente. Aquele que está com saúde. Como você imagina uma igreja saudável? Se não a igreja que sabe valorizar o que Jesus fez por ela. E uma igreja que cumpre o seu papel. A igreja saudável é uma igreja dos sonhos, principalmente dos pastores. Não é verdade? Uma igreja saudável é muito bom, mas dos membros também. É bom demais. É uma igreja acolhedora, que acolhe bem aqueles que nela chegam. É uma igreja agradável, você se sente bem em estar na igreja. É uma igreja que sabe integrar aqueles que chegam e rapidinho, né, se sente ali já membro da comunidade. Lá na congregação nós temos os membros e temos os agregados. Aqueles que chegaram e ainda não se tornaram membros. Né? E temos os visitantes. Visitou 2 vezes, eu falo, você agora não é mais visitante, você agora é agregado. Ajude a convidar o visitante. A igreja saudável é também uma igreja edificadora. Onde você vai, você volta para casa alimentado da palavra. É uma igreja cheia da alegria, cheia da comunhão, cheia do Espírito Santo,
Da alegria da oração, Atos 2, 42 a 47, né? Que texto riquíssimo. Quando eu fiz o 10º sermão em Atos 2, 42 a 47, eu pensei assim, agora pregar sermão só se for repetido, já preguei 10, depois disso eu já preguei mais 10. Como a Bíblia é viva, né? Como é maravilhoso. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que vós sois o templo, sois casa, sois morada do Espírito Santo de Deus. A igreja saudável, ela compartilha Jesus Cristo, porque Jesus é o tema principal da Escritura, como vimos, levando Jesus às pessoas lá fora, de maneiras diversas, semeando a palavra de Deus. Esta é a igreja saudável, trazendo pessoas para ouvir. Sempre nas igrejas onde passei, tem alguns membros da primeira igreja de Cariacica aí, né? Se lembra quando passei por lá? Tem membro aí da igreja de Cariacica sede aqui hoje. E eu sempre eu desenvolvi uma das campanhas 30 segundos para Jesus. Durante a semana você tirar 30 segundos para fazer um convite. Quem não tem 30 segundos na semana, levanta a mão. Baixar a minha, porque eu tenho, né? Não é no dia, não, irmão. É 30 segundos, não é no dia, não, Hudson. É na semana. Mas tem gente que ainda não tem. Para fazer um convitinho, para alguém vir aonde a palavra será pregada, para ouvir. E como isso dá resultado? Eu me lembro que uma vez, a igreja de Itacibá adotou muito bem esse desafio. E eu me lembro que teve um ano, foram 44 novos recebidos na igreja. Como resultado desse simples coisinha de... Natália era criança na época. Ali, ó. 44. Está lá atrás alguns que eram membros lá na época. Coisa tão simples. 30 segundos na semana para você convidar alguém. E foi uns 40% da igreja que adotou. Não foi a igreja toda, não. A Alana, que está lá atrás, ajudou muito na época. Deu Marcos. Vivendo com Jesus, eis que estou convosco. Essa é a igreja saudável. Jesus se manifesta no seio dessa igreja. Né? Vivendo com Jesus. A igreja saudável tem uma oração, uma adoração inflamável. É gostoso ver a igreja cantar, não é? Como é gostoso cantar com a igreja. Eu já fui em igreja e o povo tinha toda a técnica vocal. Mas o jeito que eles cantavam, sei lá, parece que o Espírito Santo não está se manifestando. Já visitei também igreja que o povo cantava meio esguelado, etc. Mas você via a alegria, não é verdade? No rosto daqueles irmãos, o fervor, o soltar da voz. Como é gostoso glorificar, sabendo ou não sabendo cantar, mas cantam com a alma. Cantam com o coração, dão o melhor de si. Tem prazer na oração. Na igreja saudável você convida 3 orações voluntárias. Misericórdia, 2 oram junto de uma vez, porque um até atropela o outro, porque várias pessoas querem orar. Mas que coisa triste você falar assim, vamos ter um momento de oração voluntária. Aí dá aquele silêncio, tipo ofício fúnebre. Aí um pensa assim, se eu não orar, meu Deus, quem vai orar? Ora. Ninguém vai orar não, vou ter que orar mesmo. Aí aquele presbítero, eu como oficial, né, ninguém orou, eu vou orar. Aí ele ora, sempre ele, porque ninguém ora. Misericórdia. Misericórdia. Não é verdade? É verdade. Na igreja saudável isso não acontece. Os irmãos têm prazer em orar. Né? Querem orar 2 juntos. É bom. Certa feita, num determinado local, e eu dei oportunidade para orações voluntárias, foi difícil para parar, porque um nem terminava, o outro começava. Que coisa gostosa. A igreja saudável, os irmãos têm prazer em ir à igreja. Irmão já chegou para mim na porta da igreja e disse assim, pastor, Tomás chega domingo que vem de novo. Que coisa boa, agradável de se ouvir. Né? Que coisa boa. Terminou o estudo da quarta-feira, pastor. Quarta estou aqui de novo, hein? Tomara que chegue quarta. Que coisa boa. Mas um dia desses eu ouvi um irmão, candidato oficial, e disse assim, a gente não quer vir à igreja, né? Mas a gente vem. Chegando aqui a gente acaba se sentindo bem. Eu falei, misericórdia. Esse é o modelo do povo oficial da igreja? Né? Dói. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém diria assim, porque o Senhor é pastor, né? Ora, eu não nasci pastor.
na minha adolescência, eu acho que eu era até mais espiritual do que hoje. Tem um período da minha adolescência que eu tive o privilégio de orar umas 4 horas todo dia. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Você acredita? Isso não depende de idade, não depende de cultura, se é doutor, se é semi-analfabeto, né? Eu conheço alguns doutores, sou pastor de alguns doutores. Homens, conheço doutores cheios do Espírito Santo e doutores que não têm compromisso nenhum. Membros da igreja, né? Gente que não sabe ler, mas é gente cheia do Espírito. Eu conheço uma irmã da igreja Cidade Jardim, e foi de lá. A irmã não sabe ler. Ela levou várias famílias a Jesus. Várias famílias a Jesus. E a mulher não sabe ler. Quando ela era mais nova, Maria Bragança é o nome dela. Não é maravilhoso? Independe de situação social, situação cultural. A igreja saudável, ela reflete uma felicidade em estar na casa do Senhor. A igreja saudável reconhece estar na presença do Senhor, é com temor e tremor, porque Deus está nesse lugar. Amém? Onde o povo de Deus se reúne, Deus está se manifestando. E o texto diz, o meu servo, o justo. Jesus se coloca como servo, sendo Senhor. Ser servo de Deus é um grande privilégio, porque esse é um dos títulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não existe servo sem trabalho. Não existe servo que não trabalha. Não existe servo que não serve. Não existe servo sem renúncia. Não existe servo sem luta. Não existe servo sem labor e sem sofrimento. Não existe. Mas vale a pena ser servo. Porque no dia que o Senhor voltar, Ele vai dizer para os servos: servo bom e fiel, quem completa comigo? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Oh, maravilha, hein? Está lá meu cadeirão de ouro me esperando lá no céu. É lógico que é uma metáfora, né? Qualquer dia, estarei lá. E espero que você também. Na hora que eu entrei, antes de eu tomar anestesia geral, aí para a cirurgia, eu disse para meu Deus: Senhor, eu sei que posso não voltar. Eu quero viver. Mas se eu for, obrigado, Senhor, porque eu sei que será maravilhoso, estarei com o Senhor. Sabe que eu nem tive medo? Na hora que eu dei um infarto, a 2 quilômetros da minha casa, na minha caminhada, e mais ou menos isso também, e eu não conseguia respirar, e eu pensei, eu acho que estou morrendo agora, Senhor, não quero morrer não. Mas se eu morrer, sei que será maravilhoso, estarei com o Senhor. Que paz! Eu pensava que se eu visse a morte na minha frente, eu ia ficar com medo. Porque é do homem, né? Não sou tão bom assim. Mas sabe que não? É o Espírito Santo que está na gente, que dá coragem, que anima. E a certeza que se você partir, você estará com o Senhor. Você tem essa certeza? Você está pronto? No dia da volta do Senhor, ouviremos: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então diz Apocalipse, que a igreja clama o quê? Vem, Senhor Jesus, vem. O Espírito clama o quê? Vem, Senhor Jesus, vem. Desejamos estar com Ele. E o apóstolo Paulo disse: olha, é bem melhor estar contigo do que estar aqui. Se bem que o apóstolo Paulo diz assim, por amor a vós, né? Vou ficar mais um pouquinho. Né? Os donos de suas próprias vontades. Você governa você mesmo? Você governa as suas decisões? Você governa a sua casa? Lá em casa eu não governo nada não. A Liana está lá atrás, né, minha esposa. Mas quem deve governar a sua casa é o Senhor. Quem deve governar seus pensamentos, seus sentimentos, cada dia mais, é o Senhor. Se você toma suas decisões, se você governa a sua vida, então você não é servo do Senhor. Então é você quem se governa. Mas nós não podemos nos governar, porque somos servos. Servo não tem vontade própria. Servo está ao dispor do seu Senhor. Olha o que Jesus disse lá no Getsemane: Pai, nas minhas palavras é isto:
Eu não quero morrer, não quero passar por isso, não. Se possível, passa de mim essa hora, passa de mim esse cálice. E ele sabia que o pai não passaria, mas ele expressa a vontade dele. Aí ele diz assim, contudo, quem completa? Faz o que tu queres, não o que eu quero. Faça a tua vontade, porque ele se colocou como servo. Você pode até expressar a sua vontade para o Senhor, mas seja servo, deixe ele decidir, deixe ele te usar como instrumento nas mãos dele. E assim você poderá sempre clamar, Maranata, que quer dizer, vem, Senhor Jesus. A segunda característica de uma igreja é a igreja que essa aqui possa nunca vir a ser. É a igreja doente. A igreja doente é cheia de crente repelente. Né? Antes de eu ser pastor e antes de eu ser diácono, né, eu já pregava. E desde a minha adolescência, o reverendo Cari, meu tutor, que foi também tutor do reverendo Everson, éramos membros da mesma igreja, né? E a igreja onde o reverendo Everson era membro, o irmão dele era superintendente, e lá era congregação. E eu ia quase todo domingo com o meu pastor, que me ensinou muito sobre revitalização de igreja e sobre plantação de igreja. E eu participei muito lá na Igreja do Príncipe, indo e ouvindo. E lá um domingo ou outro também eu ministrava, ele deixava eu ministrar, ele que é formado em advogado, tem pós-graduação em História e Geografia, e Psicologia também. Mas um homem muito humilde, muito simples, reverendo Cari Tavares, parente dos Tavares aí, né? Clã dos Tavares. Mas, uma coisa, depois me formei pastor, fui trabalhar com revitalização de igreja. Aqui no presbitério, trabalhei em Porto Santana, Campo Verde, que sempre pagava um pastor 50%, não tinham condições de manter, e nós fizemos um trabalho e elas se tornaram igreja que sempre passaram a eleger pastor, reverendo Gilberto, e também aqui, reverendo Arildo, aqui em Porto Santana. Que eu espero que nunca mais elas venham a entrar naquele sistema de 50%. É uma tristeza. Mas passaram a eleger seus pastores. Mas uma coisa eu aprendi. Para a igreja desenvolver uma revitalização de igreja, ou numa plantação de igreja, que Deus me deu a oportunidade de participar de algumas, eu aprendi uma coisa. Você tem que trabalhar com discipulado. É um método bíblico e que funciona. E funciona justamente porque é bíblico. Tudo que é bíblico funciona. Mas no discipulado, às vezes, eu encontrei alguns crentes repelentes. O que é o crente repelente? Todo mundo que ele se aproxima, se afasta da igreja. Você coloca ele para fazer discipulado numa família, aquela família não vai para a igreja. E se ela estava indo para a igreja, ela para de ir. Então eu chamo de crente repelente. Comecei a pesquisar para entender esses irmãos. E uma característica comum neles, nos crentes repelentes, né, é que sempre eles acentuam o defeito dos outros, não as virtudes. Quem não tem defeito? Tem alguém perfeito aqui? Acentua então os defeitos da igreja e não as virtudes. Qual igreja é perfeita? Se você achar uma igreja perfeita, não entre para ela, porque ela vai deixar de ser perfeita. Mas se você quiser ser membro de uma igreja perfeita, morra, porque no céu a igreja é perfeita. Porque aqui na terra não tem igreja perfeita. Toda igreja tem falhas. Morra. E aí sim, você estará na igreja perfeita. Né? Mas tem crentes que salientam sempre os problemas e os defeitos. Não, irmão. Saliente as virtudes do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Coisa feia, mulher falando mal do marido. De vez em quando a gente ouve isso. Ou vice-versa. Né? Não, fale o bem, as virtudes e os defeitos você guarda. A mesma coisa é a igreja, não saliente os defeitos. Quando nós salientamos o defeito da noiva, caímos na ira do cordeiro, porque a igreja é a noiva de Cristo, e Cristo ama a sua igreja. Chamado parábolas vivas, né? Na teologia, o reverendo salientou aí na hora de agradecer pelos casais que aniversariavam, é uma parábola viva. Né? Então, saliente sempre o positivo, porque quando falamos mal da noiva, suscitamos a ira do cordeiro. A igreja doente é cada um para si.
E Deus para todos, né? Mas cada um para si. Há até um hino do Inário que eu não canto de jeito nenhum, porque tem uma frase dele que diz assim: cada um no seu cantinho, você no seu cantinho e eu no meu. Misericórdia! Não é a ideia bíblica de comunhão, não. Né? Tiraram vários hinos do Inário e tal, mas esse aí deixaram lá, ele é meio esquisito. Né? Você estuda Atos dos Apóstolos, a comunhão dos irmãos, o seu problema é meu problema. A sua alegria deve ser minha alegria, a minha alegria é sua alegria. Igrejas muito grandes, às vezes, têm essa dificuldade no sistema da igreja presbiteriana brasileira. Né? Na Coreia, por exemplo, um sistema um pouco diferente, aí funciona. Mas aqui não. É necessário haver essa comunhão entre os irmãos. Quer ver um texto que nos mostra claramente isso? É o texto do bom samaritano. O homem subia para Jerusalém, e aí vieram os ladrões. O que os ladrões fizeram? Pau nele, tomou todo o dinheiro dele, dizendo o quê? O ladrão, a lógica do ladrão: o que é meu, e o que é seu, se eu puder, eu tomo, também é meu. Aí vieram os religiosos, qual a lógica deles? O que é seu, e o que é meu, problema seu. Passaram passos largos. Aí veio o chamado bom samaritano. Qual a lógica dele e a lógica do amor? O que é meu, o que é seu, mas o que é meu também é como se fosse seu. E foi lá e ajudou. Essa é a lógica do amor cristão. Nós devemos participar dos problemas uns dos outros, das alegrias uns dos outros. Eu fico muito triste na igreja, reverendo, quando alguém faz aniversário e não me convida. Né? Mas também eu fico triste quando alguém está doente. Cadê fulano? Fulano estava no hospital. Mas por que pelo menos ligou? Né? Eu gosto de participar, estar ali, é pastorear. Nós devemos participar das alegrias e das tristezas uns dos outros. Mas na igreja doente, você pede o irmão para orar para o outro que está doente. Na própria oração ele ora e esquece de orar pelo doente. Aí na escola dominical, irmãos, vamos orar para o fulano e Beltrano está hospitalizado. Aí chega na próxima semana, fala, vamos orar pelo fulano, porque ele ainda está hospitalizado. E essa semana nem me lembrei de fulano. Quer dizer, não há comunhão, não há importância, não há interesse, não há participação, não há dor, não há ligação. Isso não é cristianismo, isso é doença espiritual. Eu preciso me importar com o irmão. Como eu sou bastante esquecido, mas não esqueço de nada, por quê? Porque tudo eu anoto. E se alguém me falar alguma coisa e eu não puder anotar, eu digo, anote e me entrega para eu não esquecer. E aí, via de regra, eu não esqueço de nada. Na igreja doente, não se prega contra pecado, não se prega a respeito da vida eterna, não se prega a respeito da cruz, do sangue. Há temas que não se pregam mais em alguns lugares, né? Porque não se tem segurança do céu. Eu ouvi um pastor dizer que ele não tinha certeza da vida eterna. É difícil me escandalizar, mas acredito que eu me escandalizei. O pastor dizendo que não tinha certeza da vida eterna. Eu disse, se o pastor está dizendo isso, imagine os membros da igreja dele, hein? Misericórdia. Né? Porque é muito sério. Não tem segurança do céu. Né? A igreja doente, portanto, é vazia, não é cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem prazer em vir à igreja. Toma decisões baseadas na razão. Vamos fazer uma construção? Vamos fazer os cálculos do dinheiro. Se der, a gente constrói. Se não der, a gente não constrói. Tem membro de Cariacica Sede aqui, né? Os irmãos vários aqui conhecem. Feito tudo com oferta. Aquela linda igreja. É grande não, mas a igreja é bonita. Bem feitinha. Vê se a gente tivesse pôr no papel quanto ia dar a construção para fazer, se construiria. Você acha que construiria? De jeito nenhum. Não constrói. Você pode ter dinheiro que você não constrói. Mas Deus abençoa a fé. Não o dinheiro. Toma decisões na razão, conforme os valores carnais, racionais do dinheiro. Vantagens. Não no amor de Deus, mas à base da lógica. Não se pergunta o que Cristo faria, o que Cristo falaria, o que Cristo pensaria. Né? É verdade que numa igreja doente, há membros saudáveis.
E numa igreja saudável, haverá alguns membros doentes, mas a maioria da igreja precisa ser saudável. E essa igreja, eu creio que é saudável, continue sendo, porque pelos frutos se conhece a árvore, continuem sendo saudáveis. Mas quem é a igreja? Sou eu, é você. Você precisa ser saudável, a sua família é saudável, então a igreja será saudável. Né? Muitos problemas de doentes emocionais, como a depressão, por exemplo, o grande problema é tratar a depressão quando o enfermo não admite ser depressivo, não é verdade? Doença também do pecado. O grande problema é quando o irmão não reconhece estar doente. Se houver alguém doente aqui espiritualmente nessa noite, ou se a sua família está doente, em nome de Jesus, reconheça isto. Reconheça, confesse, e que nessa noite possa ser curado a família ou a pessoa, e sair daqui curado. Ah, pastor, se Deus quiser, eu me tornaria uma pessoa feliz. Se Deus quiser, minha família vai se tornar uma família feliz. Se Deus quiser, não ofenda a Deus. Isso Deus quer. Isso Deus quer. Há coisas que nós não sabemos se Deus quer ou não. Seja feita a tua vontade. Tem coisa que eu tenho certeza que Deus não quer. Mas tem coisa que nós sabemos que Deus quer. Porque está revelado na palavra do Senhor. Ser da vontade de Deus. E Deus quer. Deus quer nossa igreja saudável. Deus quer a sua família saudável. Deus quer você saudável. Deus quer que você seja feliz e saudável. Não ausência de problemas, mas saudável. Concluindo, portanto, diz o versículo que ele verá, Jesus Cristo verá o fruto penoso, doído, do trabalho das suas mãos. E ele, ao olhar que é você, sou eu, somos nós, a sua igreja. E ao olhar para você, ao olhar para a igreja de Nova Brasília, ele fica, o que diz o versículo 11? Isaías 53, ele fica satisfeito, feliz. Valeu a pena morrer por você. Valeu a pena morrer por esta igreja. Valeu a pena nos salvar. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, e que você esteja entre esses muitos, porque a iniquidade minha, sua, ele levou sobre ele ali na cruz. Você está saudável? Você é saudável? O que Jesus fez é mais ou menos isso aqui, ó. Permita ilustrar que essa Bíblia é você. Cada registro dessa Bíblia aqui, ó, cada letra é um pecado meu. Eu tenho muito pecado, hein? Aí, ó. E essa mão sou eu. Essa mão você pensa que é você. E aqui esse livro é o registro dos seus pecados, estão sobre você. O que Jesus fez? Jesus é essa mão aqui, ó, representando Jesus. Jesus veio do céu e levou sobre ele o quê? Os meus pecados. Aí essa mão, né, os meus pecados agora todos sobre Jesus, e eu estou livre dos meus pecados. Não serei condenado. Não porque eu não pequei, mas porque Jesus levou sobre si os meus pecados. Ele me justificou. Quem é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você, né? Você ouvirá no dia que Jesus voltar, venha bendito meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Você ouvirá isso? Tem certeza que ouvirá isso? Quem tem certeza, diga amém. 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 Que de fato possamos ouvir isso. Essa igreja está aqui há 33 anos. Para quê? Para trazer vida, para trazer, né, famílias para adorar. E quantas já vieram? Para trazer você até Deus, para trazer Deus até você, para trazer a oportunidade de você servir a Deus, trabalhar espiritualmente. Não esteja na casa de jogos. Se alguém presente, membro de alguma igreja está aqui, não está servindo a Deus, não está trabalhando, não tem servo que não faça alguma coisa. Há alguma coisa que você possa fazer. Descubra o que você possa fazer. E comece a fazer a partir de hoje. Coloca no teu coração. A gente faz plano de ganhar dinheiro, de comprar carro, de comprar casa, de comprar uma roupa nova. A gente faz tantos planos, por que não um plano espiritual?
nesse novo ano da igreja, um plano espiritual em 2015. Veja o que eu posso fazer e comece a fazer. A igreja está aqui para trazer luz, para ensinar você a transmitir Deus, né? E assim, no teu coração, aonde você passar, fluirão o quê? Rios. Que você não seja uma torneirinha daquela pingando. Tim. Passa um tempão, né? Tim. Não. Não fala nem uma torneira, fala que é rios de água viva. E diz o salmista que aonde você passar no deserto, vai florir o deserto. Porque onde você passa é como se estivesse irrigando. Você é diferente, porque você é servo de Deus. Você é útil. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu não sei o que você sabe fazer. Eu não sei qual a habilidade que Deus deu para você. Talvez você não saiba pregar, você não sabe ensinar, mas você sabe dizer para o visitante, obrigado, que coisa boa. A igreja que me tornei membro Cidade Jardim, eu não me lembro do sermão do pastor no dia, eu não me lembro no dia, eu me lembro quem era o pastor, né, que era o Carim, mas não me lembro, eu só me lembro de um senhor, chama, né, o nome dele é Olair, e ele era barrigudinho assim, né, e me apertou, era adolescente, tinha 11 anos, me apertou assim, oh, Gerides, tão bom te receber aqui. Aquele abraço, eu me lembro até hoje. De repente você sabe visitar. De repente você pode adotar alguém para você orar por ele esse ano, ou uma família inteira. Eu oro por uma pessoa desde quando eu tinha 14 anos de idade. Até um tempinho, hein? Ele ainda não se converteu, mas converteu a mulher dele, o filho dele, a filha dele, o marido da filha dele, que era católico praticante, agora é membro da Igreja Batista. Se converteu, só falta ele para se converter agora. E eu continuo orando por ele. Desde quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não sei, adota alguém para você orar. Se você tem habilidade de dar um curso, peça ao pastor uma lição para você dar para alguém em casa. Ou adote o critério de convidar um por semana para vir no domingo à noite. Se você tem dificuldade de evangelizar. Eu não sei o que você possa fazer, mas você sabe e Deus sabe. E se você não fizer, você poderá ser como um servo infiel. Porque quem enterrar o seu talento ou o seu dom não vai ouvir servo bom e fiel, não. Deus conhece o seu coração. O que o Espírito Santo falou com você nessa noite? O que você ouviu ou está ouvindo de Deus para você agora? Vou dar um tempinho para você ouvir. E nesse silêncio, escuta o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Você é vivo, não é? Vivo espiritualmente. Se é, o Espírito Santo está falando. O que você ouviu? Ou o que você está ouvindo? Qual a mensagem do coração de Deus para o seu coração? Talvez alguém diga, pastor, comigo o Espírito Santo falou nada. Fazer o quê? Quem fala é Ele, fala quem quer, como quer e quando quer. Então peça misericórdia a Deus por sua vida. Mas se Ele falou, responda, agora sim. Fale com Deus e diga, Senhor, diante disso que o Senhor me falou, diga para Deus a sua resposta. E o silêncio também é uma resposta. Às vezes você fala alguma coisa com alguém e ele não te responde. Ele te respondeu com silêncio. É um conselho que eu lhe dou, não dar o silêncio por resposta a Deus. Mas se você quiser, é direito seu. A resposta é sua. Personalizada, é sua. Responda para Deus. Qual a sua resposta ao que Deus falou com você nessa noite? Cheia do Espírito Santo, da alegria da oração. Atos 2, 42 a 47, né? Que texto riquíssimo. Quando eu fiz o 10º sermão em Atos 2, 42 a 47, eu pensei assim, agora pregar sermão só se for repetido, já preguei 10, depois disso eu já preguei mais 10. Como a Bíblia é viva, né? Como é maravilhoso.
1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que vós sois o templo, sois casa, sois morada do Espírito Santo de Deus. A igreja saudável, ela compartilha Jesus Cristo, porque Jesus é o tema principal da Escritura, como vimos, levando Jesus às pessoas lá fora, de maneiras diversas, semeando a palavra de Deus. Esta é a igreja saudável, trazendo pessoas para ouvir. Sempre nas igrejas onde passei, tem alguns membros da primeira igreja de Cariacica aí, né? Se lembra quando passei por lá? Tem membro aí da igreja de Cariacica sede aqui hoje. E eu sempre desenvolvi uma das campanhas 30 segundos para Jesus. Durante a semana você tirar 30 segundos para fazer um convite. Quem não tem 30 segundos na semana, levanta a mão. Baixar a minha, porque eu tenho, né? Não é no dia não, irmão. É 30 segundos. Não é no dia, não, Hudson. É na semana. Mas tem gente que ainda não tem. Para fazer um convitinho, para alguém vir aonde a palavra será pregada, para ouvir. E como isso dá resultado? Eu me lembro que uma vez, a igreja de Itacibá adotou muito bem esse desafio. E eu me lembro que teve um ano, foram 44 novos recebidos na igreja. Como resultado desse simples coisinha de... Natália era criança na época. Ali, ó. 44, está lá atrás alguns que eram membros lá na época. Coisa tão simples. 30 segundos na semana para você convidar alguém. E foi uns 40% da igreja que adotou. Não foi a igreja toda, não. A Lana, que está lá atrás, ajudou muito na época. Deu Marcos. Vivendo com Jesus, eis que estou convosco. Essa é a igreja saudável. Jesus se manifesta no seio dessa igreja. Né? Vivendo com Jesus. A igreja saudável tem uma oração, uma adoração inflamável. É gostoso ver a igreja cantar, não é? Como é gostoso cantar com a igreja. Eu já fui em igreja e o povo tinha toda a técnica vocal. Mas o jeito que eles cantavam, sei lá, parece que o Espírito Santo não está se manifestando. Já visitei também igreja que o povo cantava meio esguelado, etc. Mas você via a alegria, não é verdade? No rosto daqueles irmãos, o fervor, o soltar da voz. Como é gostoso glorificar, sabendo ou não sabendo cantar, mas cantam com a alma, cantam com o coração, dão o melhor de si. Tem prazer na oração. Na igreja saudável você convida 3 orações voluntárias. Misericórdia, 2 oram junto de uma vez, porque um até atropela o outro, porque várias pessoas querem orar. Mas que coisa triste você falar assim, vamos ter um momento de oração voluntária. Aí dá aquele silêncio, tipo ofício fúnebre. Aí um pensa assim, se eu não orar, meu Deus, quem vai orar? Ora. Ninguém vai orar não, vou ter que orar mesmo. Aí aquele presbítero, eu como oficial, né, ninguém orou, eu vou orar. Aí ele ora, sempre ele, porque ninguém ora. Misericórdia, misericórdia. Não é verdade? No God, stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. Isaías 53, versículo 11. Vamos ler em uma só voz. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Podeis vos assentar. Feche os olhos, como quem olha para o interior, e peça a Deus que fale com você. Ore também por alguém ao teu lado, de repente, da direita, da esquerda, para que Deus fale com todos nós.
Pai querido, muito obrigado pela presença do Senhor conosco. Que repreendido esteja tudo que não vem de Ti. Que possa atrapalhar a nossa comunhão uns com os outros e contigo. Que possamos ouvir a Tua voz. Que sejamos abençoados. Porque o Senhor quem possa ministrar ao nosso coração. Pai amado, não nos deixe diminuir o conteúdo da Tua palavra, mas que seja ela poderosa na nossa mente e no nosso coração. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Essa igreja aqui, há 33 anos nessa localidade, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, João, na primeira epístola, capítulo 3, o versículo nos diz, o versículo 13, de que todas as coisas vos escrevi, a fim de que saibais que tendes a vida eterna. 1 João 5,13. A Bíblia foi escrita para que nós ficássemos sabendo disso. Quando olhamos todo o Antigo Testamento, Jesus no caminho de Emaús, juntos, aqueles dois que caminhavam, e ele disse, olha, vocês ainda estão na ignorância, olhe bem, tudo desde Moisés e os profetas estão se referindo à minha morte. Portanto, toda a Bíblia é cristocêntrica. Eu estudei por 2 anos o livro de Provérbios. Posso dizer que não sei Provérbios, mas estudei por 2 anos o livro de Provérbios. E Provérbios cheguei à conclusão que é um livro totalmente ou 100% cristocêntrico. Quando fala da vida, genealogia da vida e também da sabedoria, especificamente fazendo referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja, há mais de 33 anos com certeza, porque antes de igreja organizada, congregação, já anunciava o nome, anunciando Jesus, até o dia em que ele voltar. O versículo que nós lemos nos diz que Jesus, após ter feito um trabalho penoso, um trabalho doloroso, e como doloroso, imagine só você saber que vai morrer amanhã. Misericórdia! Mas não bastava saber que iria morrer, presbíteros. Ele sabia como iria morrer. Misericórdia de novo, né? Porque imagine só saber que vai bater todo o sofrimento, um prego na sua mão. Mas sem anestesia, tá? Depois, quando terminar aquela mão, vai bater ainda na outra mão. Ainda tem os pés. Saber que haveriam de cravar-lhe uma coroa de espinhos na fronte onde o sangue escorreria. Que o desprezariam, bateriam nele. Saber que os próprios amigos, os seus discípulos, perna para quem tem, fugiriam. Saber de tudo isso. Chama-se, não sei, enfermeiros aí, médico, né, se tiver, né, hematidrose, né, que é o estado o pior estado da depressão, uma espécie de dengue hemorrágica mais próximo, né? Porque os poros, os vasos sanguíneos começam a minar sangue. É o alto nível de depressão quase que irreversível, a chamada hematidrose. E Jesus estava tão agonizado, tão desesperado na alma, porque é também 100% homem, ao ponto de que ele entrou nesse estado clínico. E ele sabia de tudo isso, o pavor e o horror, porque os meus e os seus pecados caíam sobre ele. E esse foi o trabalho dele, receber a minha pena, a sua pena, para nos justificar. Nós somos justificados em Cristo Jesus. É, na verdade, uma obra forense, em que ele se coloca como nosso advogado no tribunal. E ele então nos justifica, porque ele levou sobre si os meus pecados. A minha dívida agora está paga. E a última palavra dele na cruz, tetelestai, que quer dizer, tudo está, no grego popular, tudo está pago. Na nossa tradução, está consumado. Ele não deve mais nada, porque eu paguei a dívida deles. E agora eles estão livres dos seus pecados. Diante disso, me faz lembrar, não sei na casa de quantos aqui que tem sala de jogos. Eu já morei numa casa que tinha sala de jogos. A casa da igreja lá em Lajinha, que eu pastorei, tinha sala de jogos. Não sei quantos aqui tem, alguns eu sei que tem aí, hein?
sala de jogos em casa. A sala de jogos é tudo aquilo que entrou em desuso, que você não usa mais, você joga lá. Né? Assim temos. Pois é. Aquela roupa, né? Não serve mais, você coloca lá. Aquele sapato, aquele brinquedo, não vai usar mais, você coloca lá. Meu irmão, meu querido irmão, irmã, você não pode ser da sala de jogos. Você custou muito caro. Você custou a vida do inocente e do Filho de Deus, 100% homem, mas também 100% Deus. Você é muito precioso aos olhos do Senhor. Como diz um cântico, você tem valor, o Espírito Santo de Deus se move em você. Você não pode ficar sem fazer alguma coisa, você tem que estar em atividade. Você custou muito caro. Você é valioso, valiosa aos olhos do Senhor. Mas qual tem sido a sua utilidade como membro da igreja, aqui ou lá, onde você é membro? Qual tem sido a sua utilidade? Deus lhe deu habilidades, Deus lhe deu dons, para que você pudesse usá-los, para que você pudesse exercê-los. E você não pode, de maneira alguma, fazer parte aí da sala de jogos. Há um hino do nosso cenário, né, que o poeta sacro diz: morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Jesus deu a vida por você, e você? Que tem feito por eles? Então eu quero ver rapidamente com os irmãos 2 pontos. Quem fala muito tem que pregar em 2 pontos, né? Não, vocês não me convidam mais, né? Fala demais, não termina nunca. Pregar muito só Werner Hernandes, assim, né? Nós tem que pregar mesmo, pastor. Primeira característica da igreja, características de uma igreja. E a primeira característica que eu queria enfocar, dessa igreja aqui, que é saudável, uma igreja saudável. Né? Conhecemos um pouco da história dessa igreja, sabemos que é uma igreja saudável. Mas nós queremos ver as características de uma igreja. Primeira característica, uma igreja saudável. A igreja saudável é uma igreja que não é doente, presbítero. Né? E o saudável é aquele que está em plena saúde. Graças a Deus, hoje eu estou saudável, né? Porque dia 28 de novembro do ano passado, meu coração estava numa bandeja, lá no hospital evangélico, né? Literalmente, os irmãos estiveram aí orando por nós. Passei aqui no gabinete, pastor Chico tem gabinete, do pastor aqui, né? Falei com ele, ó, se eu morrer, conversei com ele antes, né? Ele brinca que eu sou o chefe dele, mas ele agora que é meu chefe, passei o bastão de vez, né? Pois é, mesmo se eu voltar, ele continua presidente. Mas pensei que eu sabia que eu podia estar na glória, né? Graças a Deus estou aqui. Mas saudável é o contrário de doente. Aquele que está com saúde. Como você imagina uma igreja saudável? Se não a igreja que sabe valorizar o que Jesus fez por ela. E uma igreja que cumpre o seu papel. A igreja saudável é uma igreja dos sonhos, principalmente dos pastores. Não é verdade? Uma igreja saudável é muito bom, mas dos membros também. É bom demais. É uma igreja acolhedora, que acolhe bem aqueles que nela chegam. É uma igreja agradável, você se sente bem em estar na igreja. É uma igreja que sabe integrar aqueles que chegam e rapidinho, né, se sente ali já membro da comunidade. Lá na congregação nós temos os membros e temos os agregados. Aqueles que chegaram e ainda não se tornaram membros. Né? E temos os visitantes. Visitou 2 vezes, eu falo, você agora não é mais visitante, você agora é agregado. Ajude a convidar o visitante. A igreja saudável é também uma igreja edificadora. Onde você vai, você volta para casa alimentado da palavra. É uma igreja cheia da alegria, cheia da comunhão de Jesus. Certa feita, na Índia, um missionário, e pregando o evangelho para um guru, e ele disse, e o guru respondeu, olha, que nada, Jesus que nada. Eu estou fundando uma religião, e esta religião será maior do que o cristianismo. Então eu serei maior do que Jesus. E o missionário então respondeu, tudo bem, você pode abrir uma denominação.
ela pode se tornar maior do que o cristianismo. E você pode também, agora, para você se tornar maior do que Jesus, você só precisa de algumas coisinhas. Você precisa nascer de uma mulher que seja virgem. Nesse caso, você já perdeu na sua idade. Você precisa, aos 12 anos, se assentar entre doutores da lei e discutir com eles de igual para igual. Nesse caso, você já tem bem mais de 12 anos. Mas vamos ignorar esses fatos. Você só precisa ir a um casamento, mandar encher as talhas de água e servir ao povo. E quando servir, for o melhor vinho da festa. Você só precisa de ir ao cemitério e então ressuscitar o morto depois de 3 dias que ele estiver lá. É bom também que você vá ao mar quando ele estiver revolto. Então você vá sobre as águas até um barco de pescadores. E quando chegar lá, andando sobre as águas. E quando você chegar lá, você ordene ao vento que se acalme, ao mar a tempestade, e o mar e o vento vão te ouvir. A natureza vai te respeitar. Você precisa também pegar uns poucos pãezinhos, uns peixinhos e alimentar uma multidão de milhares, mais de 5.000 pessoas. E depois de tudo isso e muito mais, você curar surdos, mudos, tetraplégicos, de nascença, hein? De nascença. Depois de você curar essas pessoas todas e fazer isto e muito mais do que isto, você precisa ser morto, morto de forma injusta, condenado e morto. E depois de morto, você espera passar 3 dias no túmulo. E depois de 3 dias, sem nenhum ritual de alguém lá para ressuscitar você, nada disso. Sozinho você se ressuscite. E então você vai à presença de umas 150 pessoas e você vai subindo aos céus diante deles, com eles todos vendo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, filmando você subir, até chegar às nuvens e desaparecer. Nesse caso, você ainda não será maior do que Jesus, mas você será igual a ele. Aquele guru caiu de joelhos. Impossível, impossível, impossível. Eu aceito Jesus. O nosso Jesus é maravilhoso. Descrito nas páginas da Escritura desde Gênesis. Desde Gênesis, como disse o Senhor Jesus ao caminho de Emaús ali em Lucas. Né? E os profetas. Todo o Antigo Testamento faz menção a Jesus. E a função principal da igreja é anunciar Jesus. O Velho Testamento é como um rio que deságua no Novo Testamento. E o tema central das Escrituras, conforme 1 João 5,13, é tudo isto, né? E já é para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o próprio Deus, antes da fundação do mundo, traçou um plano, um projeto de salvação, de resgate, para que nós pudéssemos um dia estar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Parabéns a esta igreja, que vem anunciando e continuará